Olá, como vai? Seja bem-vindo ao canal da Paz. Mais uma vez estamos juntos para compartilhar a palavra de Deus que já está aberta. Que o céu não é para qualquer um. Mas eu complemento este pensamento dizendo que qualquer um pode ser herdeiro do reino dos céus, desde que viva pela fé no Espírito de Cristo. Quero orar com você. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, né? 28 de junho de 2026, estamos em plena Copa do Mundo. Os ânimos, né, e os sentimentos estão agitados para saber se vamos ser campeões, mais uma vez, hexa, né, do mundo. A seleção nossa brasileira é respeitadíssima no mundo inteiro. Sabe, nós também somos campeões, mas campeões da palavra de Deus. E aqueles que conhecem a palavra de Deus são respeitados no mundo inteiro, porque conhecem a voz do seu pastor, que é a voz de Deus. Fique comigo, eu quero orar com você neste primeiro dia da semana, e eu diria para você, já começando, eu quero compartilhar hoje Hebreus o capítulo 10 e o verso 25, sabe por que me ocorreu um pensamento interessante? Este pensamento que eu disse, o céu não é para qualquer um, mas qualquer um pode ser candidato ao reino de Deus, desde que viva pela fé no Espírito de Cristo. Então, eu leio para vocês hoje Hebreus capítulo 10, o verso 25, que diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Veja que Paulo está colocando para nós uma urgência. Ele diz assim que nós devemos nos congregar, não devemos de deixar de congregar, como costume de muitos. E ele levanta uma questão aqui que nós devemos fazer isso, façamos admoestações. Ele dá um conselho para cada um de nós, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Sabe que a Covid, a pandemia criou, né, um divisor de águas, criou um divisor de tempo, de cultura, de atitudes, de comportamento, porque ficamos reclusos em nossos lares, tendo que nos adaptar às circunstâncias probantes, circunstâncias de medo, de terrorismo, né, do fantasma da morte. Muitos dos nossos amigos, nós somos sobreviventes, mas muitos dos nossos amigos, parentes, irmãos da fé, perderam a sua vida durante a pandemia. Muitas pessoas, depois da pandemia, passaram a se tornar desigrejados. Interessante. Um fenômeno cultural e espiritual foi derramado sobre cada um de nós, não é? A pressão foi muito grande. E então, já na época de Paulo, né, independentemente de pandemia ou não, Paulo já aconselhava os seus irmãos a que não deixassem de congregar. Por que Paulo diz isso? Porque o local onde congregamos é o local de santa comunhão, e o local de congregar, de adorar a Deus, é na igreja. Deus instituiu a igreja para que ele pudesse habitar no meio do povo. E o que Deus pediu para Moisés é que o povo congregasse, se reunisse no templo onde ele se apresentaria, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Shekinah, o El Shaddai, não é? O Javé, o Deus Yavé, estaria ali presente. E o povo unido, reunido, adorariam ao Deus verdadeiro, como fizeram isso por milênios. E agora, modernamente, muitos estão aderindo, né, o movimento dos desigrejados, ou seja, adorarmos a Deus pela facilidade da tecnologia que nos favorece hoje de estarmos assistindo online, né, ao vivo, em lives, os cultos onde são realizados nas igrejas, e que você pode tranquilamente no seu sofá, em casa, assistir e adorar a Deus ali na sua casa.
Mas isto não é bíblico. A Bíblia está dizendo, Paulo, né, o pregador da fé, aquele que nos ensinou tantas coisas sobre justificação pela fé, sobre arrependimento, sobre salvação, sobre santificação, sobre perdão, não é? Paulo trata isso muito intimamente em Romanos, Efésios, Gálatas, não é? Nas suas cartas paulinas, e ele nos adverte para não ficarmos em casa. Não, ele diz assim, não fique em casa como é costume de muitos. Não deixemos de congregar. Por quê? O local de congregar é lá na igreja. Quando você quer participar das atividades de um clube social, você vai ao clube social, para lá você participar das atividades do clube, de recreação, da piscina, do campo de futebol, de academia, de salão de diversões, lá tem um monte de coisa. Então, fazendo esta analogia, Paulo também está nos dizendo assim, não deixe de congregar como já é costume de muitos. A justificativa de muitos é que não é necessário ir à igreja para adorar a Deus. E Paulo está dizendo ao contrário, que é necessário sim ir à igreja para adorar a Deus. Sabe por quê? Porque aqueles que fazem da igreja um fim em si mesmas, em si mesma. Ou seja, a igreja para eles é mais importante do que Cristo. Então, se a igreja é mais importante do que Cristo, eu posso ter a minha igreja na minha casa. Não é? Eu estou com Cristo do mesmo jeito como ele está com Cristo lá na igreja, mas não é assim. Nós somos o corpo de Cristo e aonde a cabeça está, o corpo também está. Imagine que você vai trabalhar, né, segunda-feira amanhã, você levanta-se para trabalhar e as pernas dizem para você assim, não, hoje eu não vou trabalhar, que vá só vocês aí os braços. Ou os braços dizem assim, hoje eu não vou trabalhar, que vá só as pernas. Como seria isso? Uma loucura. Porque aonde está o cabeça, lá deverá estar o corpo e todos os seus membros. Assim é na igreja, onde está o cabeça, que é Cristo, e Cristo está lá na igreja, no santo templo, no dia de adoração, aquele que você tem como dia para ir à igreja. Eu, por exemplo, vou na igreja aos sábados, né, pela manhã, também domingo à noite, na quarta-feira à noite, nós temos cultos, eu não sei qual é o culto, qual é o dia e horário da sua igreja. É tempo de você se reconciliar com Deus, de você voltar junto dos irmãos, para você voltar para a igreja. Sim, volta para a igreja para adorar o Senhor em espírito e verdade, todos juntos, irmanados, num só coração, num só louvor, numa só adoração, e Deus vai te abençoar e vai também abençoar a todas as famílias que lá estiverem. Vamos orar neste primeiro dia da semana. Quem sabe você esteja precisando sim de oração, quem sabe você esteja com estes pensamentos de desigrejados, ou quem sabe você esteja desistindo até mesmo de ser um verdadeiro cristão. Incline a sua fronte, feche seus olhos e oremos. Senhor meu Deus, obrigado porque o Senhor nos guardou nesta noite e agora o Senhor nos oferece o dia para vivermos, para trabalharmos, para adorarmos ao Senhor. É dia de oração da manhã, também é dia de oração. Todos os dias são dias de oração, mas o Senhor estabeleceu um dia certo para estarmos à igreja aos sábados, e os outros dias nós nos reunimos também para adorá-lo em espírito e verdade. Senhor, oramos agradecidos que o Senhor nos guarde e proteja neste dia. Em nome de Jesus, oramos agradecidos, rogando a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios 33. Tchau, tchau.